Meus irmãos, eu sou o pastor Miro Oliveira, aqui do canal Levando a Bíblia a Sério. É um prazer ter você aqui no nosso canal. Seja bem-vindo para mais um vídeo. O vídeo de hoje eu quero tratar sobre o trágico fim de Saul. Como é que termina o fim deste homem? Olha que tragédia, olha que ponto chegou Saul por conta de não ouvir a palavra de Deus. Mas antes de entrarmos nesse assunto, dá uma pausa nesse vídeo, pega papel e caneta e principalmente a Bíblia Sagrada, porque nas aulas do pastor Miro não pode faltar a Bíblia Sagrada. O texto que nós vamos trabalhar nesse vídeo está em 1 Samuel, capítulo 31, verso de número 4. Olha o que diz o texto. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venha esses incircuncisos me atravessarem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isto, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada, se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Esse texto vai afirmar que Saul lançou-se sobre a sua própria espada, ou seja, se suicidou, fincou a espada nele e morreu. Esse texto dá uma afirmação, mas o texto de 2 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 7, Davi vai receber a visita de um amalequita, um homem de roupas rasgadas, terra na sua cabeça, e ele vai levar uma notícia para Davi sobre a morte de Saul. Mas nesta informação, neste relato, o amalequita vai afirmar que ele próprio matou Saul. Ou seja, Saul se suicidou ou o amalequita matou Saul. Olha o que diz o texto de 2 Samuel, capítulo 1, verso 7. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem é você? E eu respondi: sou amalequita. Então ele me disse: vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido. Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu senhor. Ele trouxe a coroa e o bracelete. Para um amalequita tirar isso de Saul, somente se o matasse. Então ele narra esse fato para Davi. A pergunta que eu faço para você: a Bíblia tem contradição? A Bíblia é contraditória? A Bíblia é inerrante, como eu falo sempre aqui no meu canal. Isso é uma contradição, porque o texto anterior diz que Saul se suicidou. O texto que nós estamos nele agora diz que o amalequita matou Saul. E aí? É sobre isso que eu quero desvendar com você. Deixa eu já te dar uma dica. Nunca leia a Bíblia sem ler as suas referências e sem ler o seu contexto. Todas as vezes que você ler um texto sem ler o seu contexto, pode ter certeza que você vai cometer erros, você vai cometer até heresias. Cuidado, nunca leia um texto sem o teu contexto. Para você que está chegando aqui no canal e dá uma lida nesse texto de 1 Samuel 31 e depois lê 2 Samuel capítulo 1, você vai ficar confuso. Ué, ele se matou ou mataram ele? Mas eu estou aqui para desvendar esses mistérios da Bíblia Sagrada. Está gostando do vídeo? Se você está gostando do vídeo, já clica aí, deixando seu like e já deixa seu comentário. Nós vamos ler agora o contexto desse texto, para nós entendermos o que está acontecendo aqui. O contexto está em 1 Crônicas, capítulo 10, verso de 1 ao 7.
Tá anotando? Tá marcando na sua Bíblia? Não assiste os meus vídeos sem a Bíblia em mão, sem papel e caneta. Anote tudo, confira tudo. Amém? Vamos para o texto. Os filisteus lutaram contra Israel. E os homens de Israel fugiram da presença dos filisteus e caíram mortos no monte de Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos. Mataram Jonatas, Abinadab e Melquizua. Esses 3 foram mortos pelos filisteus, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram. Ele foi ferido gravemente. Saul foi atingido pelos flecheiros. Foi ferido gravemente, mas ele não morre. Ele é ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada, atravesse-me com ela, para que não venha esses incircuncisos zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Olha o que o texto diz, confirmando, 1 Samuel 31. Ele se lança sobre a sua espada e morre. Os seus 3 filhos são mortos pelos filisteus. Quando ele vê isso, e ele está gravemente ferido, Saul é gravemente ferido pelos flecheiros. Ele está sangrando, ele está ferido, mas ele não está morto. Ele pede seu escudeiro para lhe matar, e o seu escudeiro não quer fazer isso, por temor ao Senhor, por saber que ele não podia tirar a vida de ungido. Então o próprio Saul se mata. Então, gente, o Amalequita não matou Saul. Saul se suicida. Esse texto de 1 Crônicas 10, capítulo 1 ao 7, é contexto de 1 Samuel 31. Saul tira a sua própria vida, ele se suicida. Você vai ver que no capítulo 10 de 1 Crônica, você não vê narrativa sobre o relato do Amalequita. A história do Amalequita não aparece aqui. Por quê? O Amalequita criou essa história. Por quê? Quando ele chega com a coroa, quando ele chega com o bracelete, na ótica humana, o que nós faríamos se alguém mata aquele que nos persegue? E se você não sabe, Saul 3 vezes tentou matar Davi com uma lança. Ele lança a lança e Davi se desvia e ela atinge a parede. Saul perseguiu Davi por diversas vezes. Qual é a atitude de alguém como nós, humano, pecador? Quando alguém diz assim, matei seu inimigo, a gente se alegra, não é isso? Nosso coração se alegra. Se bobear, vamos dar até culto de ação de graça. Mas Davi não, um homem temente a Deus. Davi sabia que ele não podia tocar no ungido do Senhor. Quando o Amalequita toma essa atitude, o que ele propõe no seu coração? O que ele está motivado? Às vezes nós tomamos decisões certas com motivações erradas, gente. Cuidado com isso. A decisão dele está certa, de avisar a Davi. Mas a motivação está errada. Ele diz assim, eu vou chegar até Davi, vou levar o relatório, vou falar que eu o matei e vou ganhar honras perante o rei. Quando ele chega e fala para Davi, Davi rasga suas vestes, os homens, os seus soldados que estão com ele rasgam suas vestes, e a tristeza em Davi. E Davi vai dizer para ele, como pode você tocar no ungido do Senhor? Olha, irmãos, o ensinamento que Davi deixa para nós. Davi vai mandar matar, pega um dos seus homens e manda matar o Amalequita. Se esse Amalequita quisesse honra diante de Davi, sabendo que ele era um homem temente a Deus, o que ele faria? Esconderia o corpo de Saul e de seus filhos numa caverna, debaixo de uma árvore. Davi, Saul está morto e eu encontrei o corpo dele morto, para que ninguém fizesse ruindade com o seu corpo, porque os filisteus tinham esse hábito. Quando eles pegavam seus inimigos, principalmente os oficiais,
eles faziam maldade, ainda que estivesse morto, eles zombavam, eles faziam maldade com aquele corpo, picavam o corpo. Você vai ver que eles pegam as armaduras de Saul e colocam no templo de Astarote. A cabeça de Saul eles colocam no templo de Dagon. E o corpo de Saul eles fixaram na muralha de Bet-Sean. Tudo isso está no capítulo de 31 de 1 Samuel, no capítulo 1 de 2 Samuel e 1 Crônicas 10. Lê esses 3 capítulos que tudo que eu estou narrando está lá. Então, por isso que Saul se suicida, porque eles zombavam. Nossa, eles faziam coisas horríveis com o corpo daquele seu inimigo. Então a postura do amalequita certa diante de Davi era esconder o corpo. Olha, Davi, o corpo está ali, para que Davi fizesse um enterro digno de um rei e digno de um israelita. Para o israelita, quando não tinha um enterro digno, olha, isso era uma catástrofe para eles. Os filisteus faziam questão de envergonhar. Eles envergonharam Saul e seus filhos. E aí o amalequita chega cantando vitória. E você acha que Davi ia aceitar aquilo? Aquilo gera indignação em Davi. E Davi manda matar o amalequita. Então não há contradição na Bíblia. O texto de 1 Samuel 31 não está em contradição com 2 Samuel capítulo 1. O amalequita faz esse arranjo para ter benevolência diante de Deus. Deixa eu dar um recado para você. Vai sempre pelo caminho do bem. Faça sempre o que é certo, porque Deus é um Deus de justiça. Meus irmãos, eu espero de coração que você tenha entendido o recado. Eu espero de coração que esse vídeo seja esclarecedor para a tua vida e lhe traga muito crescimento e entendimento na palavra. Nós vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, mas antes eu gostaria de lhe fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal. Como? Clica nesse botão vermelho na parte de baixo desse vídeo. Ative o sininho das notificações para receber vídeos novos toda semana. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe nossos vídeos. Nos ajude a crescer. É de suma importância que os nossos vídeos atinjam o maior número de pessoas. Deus te abençoe. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.